Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos iniciar mais uma live da Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas e hoje vamos receber um dos maiores processualistas brasileiros, o professor Luiz Rodrigues Vambier, estará conosco aqui para discutir, a aplicação do Código de Processo Civil no âmbito do STJ nesses 4 anos, pouco mais de 4 anos de vigência do CPC. E é uma honra para a PGR receber o professor Vambier, principalmente porque, como eu disse, ele é uma das grandes referências do processo civil brasileiro e está conosco no nosso projeto de lives aqui da Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas. É uma grande satisfação, um enorme prazer. Ok, pessoal? Vamos aguardar o professor Vambier, que dispensa qualquer tipo de apresentação, mestre, doutor, professor de programas de mestrado, doutorado, autor de inúmeras obras jurídicas, dentre elas, o curso avançado de processo civil. Ok? Um grande abraço para todos que já estão por aqui, colegas procuradores, estagiários, servidores, enfim, todos que já se encontram na nossa live, e eu acredito que o professor já está por aqui. Você está bem? Tudo em ordem, Xará? Boa noite, tudo bom, professor? É Tudo uma em paz? honra, um prazer enorme te Prazer é receber meu. por aqui. Rapaz, Saudações. faz tempo que a gente não se encontra, hein? É verdade, nos encontramos a última vez aqui no Congresso Ponte de Miranda e Direito Processual, tivemos a honra de contar com a palestra sua e agora o senhor retorna à nossa casa. Queríamos recebê-lo pessoalmente aqui em Maceió, mas infelizmente a pandemia... Por enquanto não, né? Algumas restrições, mas já fica o convite mais uma vez. Sempre é um prazer te receber e Obrigado, a querido. Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas fica muito feliz em tê-lo conosco. Eu transmito um abraço ao nosso Procurador-Geral, doutor Francisco Malaquias, e ao tempo em que agradeço a sua participação, já o apresentei, e dispenso qualquer tipo de apresentação, professor Vambier, que é um dos grandes processualistas brasileiros, minha grande referência, inclusive, no processo civil, e que sempre nos brinda com grandes lições, autor de inúmeras obras, dentre elas o curso avançado de processo civil, que está aqui acima de mim, na minha prateleira, já na versão atualizada 2020. Professor, muito obrigado pela disponibilidade, pela humildade, pela gentileza de participar conosco. Eu E que eu te passo a agradeço. palavra para as suas considerações iniciais. Bom, eu quero te agradecer, Luiz, agradecer a Procuradoria, agradecer a você pela gentileza de lembrar do meu nome para esse bate-papo. Eu acho que, no fundo, eu diria que é um efeito colateral benéfico da pandemia. A gente pode se encontrar com amigos de quem a gente tem saudade, se sente distante, etc., e que talvez, num período normal, não conseguiria, com a frequência que a gente tem se encontrado agora, porque a vida era mais maluca, A gente estava viajando o tempo todo, etc, etc. Então, estou muito feliz de poder participar, muito feliz com o teu convite, com a gentileza da Procuradoria-Geral do Estado, e peço que transmita ao Procurador-Geral os meus agradecimentos também, mas muito especialmente a você, pela gentileza e pela amizade de sempre, Quando você falou comigo, a gente pensou, Luiz, em fazer um bate-bola, um bate-papo sobre alguns dos aspectos. Eu sei que já é um assunto meio repetitivo, eu tenho falado bastante disso, mas é que toda semana tem novidades no STJ. Então, falar um pouquinho sobre a importância, sobre a importância decorrente do texto constitucional de que nós fiquemos atentos à interpretação dada ao Código, aos diversos dispositivos do Código do Processo Civil pelo Superior Tribunal de Justiça. Porque, afinal, é a função dele. Por delegação da Constituição, o Código, o STJ deve dizer o direito federal. Ora, o Código é direito federal, então deve ser interpretado e os seus parâmetros de interpretação devem, para o resto do sistema, devem ser fixados pelo Superior Tribunal de Justiça. Por isso, a gente deve sempre prestar atenção, para saber como se comportar, quer dizer, porque hoje os tribunais superiores, ao fixarem
decisões, nem repetitivos ou não, eles fixam pautas de conduta, né? Eles dizem, olha, é aqui, ó, vai por aqui que esse é o caminho, né? E também para poder criticar naquelas hipóteses em que a gente, em função do estudo que faz, etc., acredita que a solução dada pelo tribunal não tenha sido a melhor, que a solução dada pelo tribunal, pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda possa ser revista para um avançar ainda melhor, né? Então, nós pensei em alguns temas, né, para debater com você, gostaria de ouvir a sua opinião em cada um deles, né, justamente para ter como pano de fundo o código. Quer dizer, o código e as suas, vamos chamar assim, aspirações, né? Aquilo que o legislador pretendeu para o código, aquilo que a doutrina pensa para o código, né? Aquilo que, em última análise, o legislador escreveu no código, né? O que, como entender isso tudo? Eu começaria, se você me permitir, dizendo que o grande pano de fundo do código é a racionalização do sistema de prestação da tutela jurisdicional. O código nada mais é que um método de que nos servimos para ir ao Estado, no Estado de Direito, buscar uma solução do sistema judicial para um conflito de interesse, uma parcela do conflito de interesses, enfim. Então, ele sendo esse método, ele tem as suas nuances, né, históricas, etc., mas ele teve e tem o nosso código, isso fica expresso já na exposição de motivos, nos debates travados nas diversas comissões, no Senado, na Câmara, depois na volta ao Senado, etc. Ele tem essa característica, né? Ele tenta racionalizar o sistema, gerar um sistema mais racional, mais equilibrado, mais confortável para o jurisdicionado, né? Que o jurisdicionado não se surpreenda e que o jurisdicionado não se decepcione com o sistema, né? Ele tem que confiar no sistema. Porque se ele não confia no Estado, ele vai confiar em quem? Em quem? No bispo? No traficante? Em quem? Ele tem que confiar no Estado. Assim é que nós aprendemos que se constrói o Estado de Direito, né? Com instituições sólidas e confiáveis e legitimadas socialmente, né? Confiáveis pela sociedade e legitimadas socialmente. Então, o código teve esse panorama, racionalizar. Alguns fizeram uma leitura, que no meu modo de ver equivocada, no sentido de que o código, ao pretender racionalizar, ele quis facilitar a vida do Poder Judiciário, eliminando demandas, etc., etc., eliminando recursos, etc. Eu não vejo assim. Eu vejo que, na verdade, o nosso Poder Judiciário é sobrecarregado, muito sobrecarregado, muito. É o mais sobrecarregado na galáxia. E nós temos que racionalizar para dar ao sistema judicial, à prestação jurisdicional, mais inteireza, mais adequação, mais razoabilidade do ponto de vista do tempo da prestação, em que chega a prestação jurisdicional lá na ponta, ao seu usuário, que é o jurisdicionado, né? E para isso, algumas coisas têm que acontecer. Por exemplo, racionalizar o acesso aos tribunais. Por exemplo, de certa forma, vou usar um verbo coloquial, para esse fim, domesticar o excesso de demandas no país. Por exemplo, criar mecanismos capazes de fazer com que a sociedade receba em tempo hábil, quase contemporaneamente ao fato levado ao judiciário, a solução, aquela sua solução, desejada solução. Então, esse é o grande pano de fundo, né? Reduzir recursos, reduzir a recorribilidade, não em prejuízo da sociedade. Não vejo isso. Alguns disseram, não, esse é o código dos juízes. Outros disseram, não, é o código dos advogados, que falam em honorários. Engraçado que ninguém falou, é o código do jurisdicionado. E me parece que é essa a proposta do legislador. Criar um código capaz de responder com eficiência. Ser um método eficiente para que o jurisdicionado obtenha a solução em tempo razoável, etc, etc. Então, toda a leitura que eu tenho feito das decisões do Superior Tribunal de Justiça, sempre com o máximo respeito,
Eu advogo no STJ, eu adoro advogar no STJ, é uma experiência magnífica, né, para a advocacia. Mas a gente tem que ter a liberdade, a honestidade e a gentileza do senso crítico. E o senso crítico sempre ele está voltado ao acerto e ao desacerto, segundo o meu ponto de vista, à luz do pano de fundo do código, que é racionalizar o sistema. É esse o problema. Não, mas aqui eu gostaria que fosse assim, porque a teoria, não sei de quem. Não, não é isso. Não se trata de discutir teoria. Não, porque aqui o neoprocessualismo, não, nada. De minha parte, zero. Zero teorização com isso. A minha ideia é, o tribunal decidiu assim, isso corresponde àquilo que se pode esperar do código, em termos de racionalidade, em termos de reorganização do sistema, em termos de uma prestação efetiva do sistema, é isso. Basicamente é isso. Tá? Então, o primeiro, fazendo esse introito, Luiz, eu pensei num primeiro tema, que é o tema ligado aos fundamentos autônomos. Esses julgamentos que estão, são 5 ou 6, eu tenho uns 15 que a gente poderia falar, mas não dá tempo. Porque os dispositivos estão chegando lá, pela via de recursos, ou da afetação, etc., para o julgamento por amostragem, né, no método dos repetitivos, para que o tribunal diga o que o dispositivo diz, afinal de contas. Então, esse primeiro tema, dos fundamentos autônomos, me chamou muita atenção um julgamento realizado no ano passado pela Corte Especial, e dizia respeito à interposição de agravo parcial quando a decisão que inadmite o recurso especial se fundamenta em mais de uma hipótese de admissibilidade, os chamados fundamentos autônomos. O que aconteceu? A segunda turma, do julgamento de um agravo regimental, negou provimento a esse recurso aplicando a velha súmula 182, editada na vigência do Código de 73. E ela dizia, você lembra disso, ser inviável o agravo do então 545, que deixasse de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Esse recurso especial havia sido interposto com 2 fundamentos distintos. Primeiro deles, nulidade da decisão por omissão. Alegava-se a violação ao 535 na época. Segundo, necessidade de reforma da decisão por erro em judicando. O recurso é admitido pelo tribunal local, que, se não me falha a memória, é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O órgão competente na vice-presidência entendeu que, quanto ao primeiro pedido, não teria havido omissão, contradição, etc. E, quanto ao segundo pedido, haveria o óbice da súmula 7. Dessa decisão, a parte agravou parcialmente, recorrendo apenas quanto à aplicação da súmula 7. Não agravou com relação ao fundamento autônomo que dizia respeito à existência de omissão, contradição, etc., etc. Aqui a gente tem que lembrar sempre daqueles que são os nossos clássicos, né? Nós temos clássicos contemporâneos que são magníficos, né? E eu lembro aqui dos trabalhos do professor Cândido Dinamarco, que sempre falou sobre os capítulos da sentença, os capítulos da decisão judicial. Aqui nós estamos diante de uma decisão com 2 capítulos. Perfeito. Capítulos diferentes, capítulos autônomos entre si, né? Então, se são capítulos diferentes, o recurso, tendo base, tendo atacado apenas um dos fundamentos autônomos, se cada um é por si só capaz de dar causa à reforma, está tudo ok. Mas, apesar disso, a primeira turma, a turma entendeu que faltaria interesse recursal à parte que não impugnasse todos os capítulos da decisão de inadmissibilidade, mesmo que se tratasse de fundamentos autônomos, mesmo que a parte estivesse, digamos assim, conformada quanto a um dos capítulos. Violando o artigo 1002 do CPC, né? Então, eu imagino que deve ter acontecido o seguinte. O advogado pensou, sabe o quê? Não vou forçar a barra. Aqui não tem mesmo omissão ou contradição. Eu fiz meio no automático esse recurso, alegando sim a ofensa ao então 535. Né? Agora, de acordo com esse entendimento, a parte deve recorrer
de capítulo a respeito do qual não tenha qualquer resignação, por pura formalidade. Quer dizer, mesmo que o outro capítulo, em relação ao qual efetivamente ela se insurja, seja capaz de, por si só, causar a reforma ou a anulação da decisão. Não é esse o espírito do Código. Claro que não é esse o espírito do Código. O que aconteceu? A parte opôs embargos de divergência, redistribuído, na época, o ministro João Otávio Noronha, que votou por conhecer dos embargos e acolhê-los. E ele, no meu modo de ver, compreendeu com absoluta lucidez a questão. Ele disse, olha, a aplicação da súmula 82 aqui é equivocada. É equivocada, porque trata-se de fundamentos autônomos. Se tivesse sido esse o entendimento majoritário, a dinâmica dos trabalhos dos que advogam no Tribunal Superior seria positivamente alterada. Mas não foi essa a conclusão, não foi essa a conclusão a que chegou a Corte Especial. Então, o resultado é que hoje nós temos que agravar, quando agravamos de decisões de inadmissibilidade no TRF, no Tribunal de Justiça, etc., de todos os capítulos, mesmo se nós não tivermos irresignação em relação a um deles. Isso aí tem dois lados. Um lado pedagógico, que é não recorra daquilo que você não tem certeza que pode recorrer. Quer dizer, no caso do então 535, 2022, olha, aqui não tem omissão, então não vou forçar a barra. Tá certo? Mas hoje o que prevalece é isso. E eu penso que é lamentável. Eu penso que é lamentável no sentido de que refoge desse aspecto a que a gente fez referência brevemente do pano de fundo do Código. Não sei se você concorda, queria te ouvir um pouquinho. Professor, eu concordo plenamente. Inclusive, é engraçado o teor desse acordo, os embargos de divergência, porque você pega o voto do ministro João Otávio de Noronha e você pega o voto do ministro Luiz Felipe Salomão, que divergiram, né? E ambos citam o professor Cândido Rangel Dinamarca, fazendo referência ao livro, né, sobre capítulos de sentença, enfim. E quando, na verdade, a integralidade do voto do ministro João Otávio de Noronha é coerente com a linha defendida, inclusive, pelo professor Dinamarca. Porque, de fato, aí há capítulos distintos e você não pode forçar a parte, até levando em consideração o artigo 1002 do CPC, que eu posso impugnar no todo ou em parte a decisão. Não posso forçar a parte a ter que discutir todos os eventuais capítulos por via, né, do eventual agravo, nesse caso o agravo do 1042. Eu concordo plenamente. Esse entendimento do STJ, para mim, me parece equivocado até sob o ponto de vista dessa racionalidade sistêmica que se propõe Exatamente. O Código de Processo Civil de 2015. Né? E eu até vislumbro, não sei se o senhor concorda, um certo quê também de jurisprudência defensiva nesse tipo de manifestação do STJ. Possível, nesse sentido, porque aí, né, não admitisse-ia o próprio agravo, no caso, se não houver a impugnação completa e total. Inclusive, eu lembro, o senhor falando, me recordei, que havia a discussão, houve a discussão, inclusive, nesse sentido, para aprovação de um enunciado na segunda jornada de Direito Processual Civil do CJF. Né? E, assim, engraçado que era justamente nessa linha dessa possibilidade de promover-se essa impugnação específica do capítulo que eventualmente é objeto de discussão pela parte, e, salvo engano, esse enunciado não foi aprovado e o STJ posteriormente consolida essa ideia de que há essa necessidade de impugnação de todos os capítulos, entendendo que, na verdade, haveria um capítulo único, né? Quando não se trata de um capítulo único, são situações que especificamente são autônomas, né? Não são fundamentos superpostos, são questões autônomas. Exatamente. E é interessantíssimo, eu concordo plenamente com o senhor nesse ponto. Você usou uma expressão que eu vou adotar, eu vou citar a fonte, né? Racionalidade sistêmica. É isso que o Código pretende, não é? E é isso que nós temos que buscar. Né? O professor Pedro Delanina, que acabou de entrar aqui, fala a mesma coisa que você disse. Ele disse, olha, não seria o STJ fazendo jurisprudência defensiva? É possível que sim, o que é lamentável, mas é possível que sim. Um outro tema que eu pensei para a gente discutir também, e que é até engraçado. Veja como o sistema de informática do tribunal, às vezes, dá umas sacadas interessantes. Ele chamou de feriado notório. Ó, se é notório, não se discute. É notório. Todo mundo sabe que é feriado.
E havia quem entendesse, no início, né, do período da vigência do Código, a partir do parágrafo 3º do artigo 1029, a possibilidade dos tribunais superiores desconsiderarem vício formal de recurso tempestivo ou determinarem a correção, desde que não o reputassem grave. Não é? De outro lado, o parágrafo 6º do 1003, que era interpretado de forma isolada, de forma literal, com a finalidade de impedir a interposição, a comprovação de feriado local no momento posterior à interposição do recurso. E desde a entrada em vigência do Código, essa coisa oscilou para lá e para cá como um pêndulo, né? Objeto de entendimentos nos dois sentidos pelas diversas turmas. No caso específico do feriado de Carnaval, o que se vinha aplicando, que no meu modo de ver não faz o menor sentido, é que, por ser previsto em leis federais, ele aplicar-se-ia restritivamente à Justiça Federal e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que é federal. Né? Mas o ministro Raul Araújo, quando propôs a afetação, ele alertou, né, na sua decisão de afetação, há um alerta, no sentido de que esse entendimento não correspondia à realidade. E não correspondia à realidade porque em todo o país, dizia ele na decisão de afetação, entre sábado e terça de Carnaval, não há expediente normal em quase nenhuma repartição pública. Né? Em quase nenhuma delas. Não há expediente normal, há expediente, às vezes, truncado, com regime de urgência, de plantão, etc. E ele disse, na sua decisão, não há tribunal algum que funcione normalmente na segunda-feira de Carnaval. Já tinha acontecido um problema pior, porque num julgamento anterior, a quarta turma havia decidido que a simples menção no curso das razões recursais da ocorrência de feriado local, com a anotação do link do tribunal de origem no corpo da peça ou na nota rodapé, não seria meio idôneo para comprovar a suspensão do prazo. Quer dizer, nesse caso foi desprovido o agravo interno contra uma decisão que considerou intempestivo o recurso especial. E nessa ocasião o ministro Raul ficou inclusive vencido. Assim como ele, eu também discordo dessa decisão. Né? Não apenas por se tratar, como você disse, como o Pedro Delanina há pouco disse, de jurisprudência defensiva, mas porque não reflete a realidade do nosso país. Né? Nós sabemos todos como o país funciona nos dias de Carnaval. Sabemos. É fato notório. Ou como disse o sistema de informática, feriado notório. No julgamento do caso, houve um advogado, o professor Bedak, que sustentou pela ASP, na condição de amicus curiae, a ASP, ele chegou a dizer, temos que adequar o processo à realidade. E o ministro Hugo Fernandes seguiu o relator integralmente e afirmou de um jeito muito, até poético, bonito, interessante, um homem muito culto. Ele disse assim, eu vou ler, falar da segunda-feira de Carnaval como dia útil é quase uma heresia. Essa informação da realidade é de conhecimento público. Os meios de comunicação levam a qualquer lugar. Desconhecer, nesse caso concreto, a realidade da segunda-feira de Carnaval é prestigiar em excesso o dogmatismo do Código de Processo Civil. E ele termina o voto dele dizendo assim, parafraseando o samba, o é ruim da cabeça, o doente do pé. Fantástico. Sensacional, né? Sensacional. Mas a Corte Especial, apesar desses argumentos todos, né, firmados, expendidos por diversos dos ministros, dos seus integrantes, acabou firmando o entendimento exatamente no sentido de ser necessária a comprovação do feriado de segunda-feira de Carnaval no ato de interposição do recurso, por se tratar de feriado local. Não me parece, aqui, me permito fazer essa crítica e depois quero ouvi-lo, que o STJ tem interpretado o Código de modo sistêmico. Ao ler isoladamente o parágrafo 6º do 1003. E parece que ele fatiou o Código. Né? Fatiou.
e leu isoladamente o parágrafo 103. Esse dispositivo, ele descreve uma hipótese da norma. Qual é? A comprovação do feriado local deve ser feita pelo recorrente no ato de interposição do recurso. Mas não diz qual é a consequência se o recorrente não cumprir esse dever. Então, nós temos que buscar a consequência em outros dispositivos. Aí nós vamos lá no parágrafo 4º do Código, no artigo 4º do Código, que diz que as partes têm o direito, o princípio da primazia do mérito, de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, inclusive atividade satisfativa. No Código tem diversos outros dispositivos. Pensa, por exemplo, no parágrafo 1 do 932, não é? Que diz que o relator, antes de considerar inadmissível o recurso, deve conceder ao recorrente prazo para sanar o vício, para complementar a documentação, etc. É a ideia de ampla sanabilidade dos vícios, né? E há também, o que eu já fiz uma breve referência, o parágrafo 3º do 1029, que prevê a possibilidade de desconsideração ou de correção de vício formal pelos tribunais superiores. Então, o entendimento da Corte Especial, como diriam os doutos, data máxima vênia, no sentido de que o feriado de segunda-feira deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena desse recurso secundário intempestivo, porque ter-se operado a coisa julgada lá atrás, não parece ser o mais correto, né? Penso que a incidência do 1003, parágrafo 6º, não exclui um olhar panorâmico com a aplicação dos demais dispositivos, né? As regras são conciliáveis entre si. Os artigos 932 e o parágrafo 3º do 1029 dizem como proceder numa situação como essa. Oportuniza seu recorrente a correção do vício antes de se proceder na admissão do recurso. Eu diria o seguinte, que os dispositivos que conduzem a essa ampla sanabilidade, eles foram criados pelo legislador justamente para situações como essa, com o claro objetivo de minimizar, acabar nunca acaba, mas minimizar os episódios da tal jurisprudência defensiva, que foi, me parece, um dos grandes malfeitos do sistema anterior, né? Para garantir a segurança jurídica, o que se fez, inclusive, por intervenção do ministro Luiz Felipe Salomão, foi uma certa modulação, né? Entendendo-se que esse entendimento firmado aplicar-se-ia aos recursos interpostos após a publicação do acórdão desse RESP, que aconteceu em novembro, meados de novembro do ano passado, né? Então, hoje o que nós temos, né? Hoje nós temos uma situação bem interessante. Bem interessante. Nós temos um novo julgamento a respeito de feriado local, que se espera. Eu, sinceramente, gostaria que o tribunal revisse essa posição, né? É o julgamento do feriado de Corpus Christi, que também é feriado local, né? Embora ele se dissemine pelo país todo, por milhares de municípios, etc., é feriado local. O relator é o ministro Herman Benjamin. Então, esse foi um caso interessante em que me parece que faltou uma visão panorâmica do código, sistêmica do código, né, para que os seus dispositivos todos fossem, esses dispositivos a que fiz referência, fossem lidos de forma integrada, né, não de forma fatiada, como me parece que aconteceu. Mas eu queria também ouvi-lo. E aí, de fato, eu lembro aqui até do professor Juarez Freitas que faltou aí uma interpretação sistemática, né? Uma visão ampla, inclusive na linha das normas fundamentais do Código de Processo Civil. O senhor fez referência, inclusive, ao artigo 4º, a ideia de primazia do julgamento de mérito no âmbito recursal. E essa leitura teria que ter sido conjunta, de fato, porque o próprio 932 viabiliza essa sanabilidade. Os recursos, né, inclusive os recursos excepcionais, eles devem estar concatenados, ligados diretamente a essa espinha dorsal da ampla sanabilidade, para que se possa, de fato, né, viabilizar a primazia do julgamento de mérito e a análise adequada, inclusive, para fins de efetivação da tutela jurisdicional. Então,
me parece que faltou, e os dispositivos não são inconciliáveis, né? Você Não são. tem uma São inconsistência também. do 2003 com 932, com o artigo 4º, eles podem ser, pode promover uma leitura adequada dos dispositivos, principalmente para que, e até o STJ, nesse caso, para que ele promova o seu papel de uniformização, né, de corte, inclusive, né, se assim, parafraseando o professor Mitidier, o professor Marinoni, né, de corte de precedentes, enfim, para que ele possa, inclusive, se debruçar sobre as questões, é necessário, né, que se transpasse essa barreira da mera formalidade para que o recurso seja apreciado em sua integralidade, levando-se em consideração a primazia do julgamento de mérito. E se é um vício sanável, que é um vício sanável de caso, por que não intimar a parte com base, inclusive, no artigo 932, parágrafo único, para que ela promova essa sanabilidade, que, inclusive, é uma diretriz, né, inclusive, que deve ser considerada no âmbito da teoria geral dos recursos. Não sei se você concorda comigo. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Um outro tema que eu me permiti também sugerir para o nosso debate, que é um tema já vencido, mas a gente não se dá por vencido, né? Porque a gente, no fundo, tem a expectativa e tem essa esperança, né? O tribunal é muito bom. É composto por homens e mulheres de primeira grandeza, de muito conhecimento jurídico e de muito cuidado com as decisões, né? A gente que advoga lá, eu advogo há 18 anos, praticamente toda semana eu estou no STJ, eu vejo isso. O STJ é um belíssimo tribunal, né? Com belíssimos ministros e ministras que dão o melhor de si. Dão mesmo o melhor de si. Mas, então a gente sempre espera que aquilo que, sob o nosso olhar, esteja equivocado, possa ser revisto, né? Possa ser revisto. Não por nossa sugestão, mas em razão da própria evolução do pensar dos ministros, etc. Um tema que desde o começo foi objeto, né, de muita... Desde a discussão do anteprojeto do Código, foi objeto de muito debate, é o do tal do agravo do instrumento. Eu já defendi e continuo defendendo, até que me convençam do contrário, com argumentos sólidos, que havendo uma situação grave, que gere risco de danos graves, decorrentes de uma decisão interlocutória não prevista no rol, que para mim é taxativo, do 1015, pode a parte lançar mão do mandado de segurança. Mesmo que sejam casos excepcionais, é uma garantia de natureza constitucional, de índole e de sede constitucional, né? Então, se nós pegarmos, por exemplo, a Lei do Mandado de Segurança, o seu artigo 5º, inciso 2º, ele dispõe lá que não caberá mandado de segurança de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Ora, nos casos não previstos no rol do 1015, a interlocutória é irrecorrível. Então, ainda que possam ser aduzidas em preliminar de apelação ou lá nas contrarrazões, etc., o critério da recorribilidade da decisão interlocutória diz respeito à possibilidade de interposição de um recurso imediato. Imediato. E não da possibilidade de se discutir aquela decisão meses ou anos depois, né? Nesses primeiros anos de vigência do Código, vamos falar nos 3 primeiros anos, mais ou menos, essa foi uma questão problemática, muito problemática, porque há diversas hipóteses de decisões interlocutórias não previstas no rol do 1015, né? E os tribunais estavam oscilando. Houve situações em que se decidiu ser cabível a impetração do mandado de segurança para afastar uma eventual abusividade de decisão. Houve situações em que se entendeu que seria cabível o próprio agravo do instrumento a partir de uma interpretação extensiva do inciso 3º do 1015, que trata daquela alegação da rejeição da alegação de convenção de arbitragem, etc. Porque isso diria respeito à competência. Eu penso o seguinte, pequeno parênteses. Eu tinha um professor que sempre abria parênteses e não fechava. Então, tu faz um splash. Ali dentro já está aberto e fechado.
eu penso o seguinte, nenhuma afetação para julgamento pelo método da amostragem, dos recursos repetitivos, pode ser feita prematuramente. O julgamento do repetitivo, a tese oriunda do repetitivo, deve ser, a priori, uma tese de confirmação daquilo que está vindo no decorrer do tempo, se sedimentando na jurisprudência. Não é uma decisão de grandes viradas, de susto. Não pode ser uma decisão surpresa. Por isso que sempre fui contra a afetação prematura. Me parece que tem que haver algum caldo, alguma base de discussão no primeiro grau, nos tribunais estaduais, regionais, federais, no tribunal distrital, etc., até que, num determinado momento, estabelecida uma discussão, um debate entre teses, o STJ consolida uma tese, define a tese. E acabou. Assunto resolvido até que essa tese possa ser revista pelo próprio tribunal, etc. No caso do 2015, foi prematuro. Mas por uma razão muito justificada, que é essa que eu acabei de dizer, a oscilação dos tribunais. Então, isso estava gerando insegurança. Eu lembro de advogados que diziam, na dúvida eu agravo de tudo. O tribunal que diga que não cabe. O tribunal que diga que não cabe. E isso gera, evidentemente, uma situação caótica, poderia gerar uma situação caótica nos tribunais. Então, eu penso que essa afetação, embora prematura, foi bem-vinda, porque ela teve um sentido assim, de política judiciária. Olha, vamos organizar essa coisa antes que dê muita confusão no sistema, para falar português claro. Em votação que não foi unânime, e sempre é interessante dizer quando não é unânime, porque se percebe que há votos, há ministros ponderando posições opostas. O STJ definiu que o rol do 2015 seria taxativo, porém com a tal taxatividade mitigada. Segundo o entendimento que prevaleceu, não tratar-se-ia de interpretação nem restritiva, nem extensiva, nem analógica. Mas também não seria um rol meramente exemplificativo. Deveria, segundo o voto condutor, ser interpretado esse dispositivo em conformidade com a vontade do legislador, que foi a de reservar o agravo para situações que realmente não podem aguardar essa rediscussão futura em eventual apelação, etc., no julgamento da apelação, etc. O voto é profundo, é belíssimo, mas eu, com a máxima humildade, eu digo que não me convenceu. Porque não me parece que possa se mitigar um conceito absoluto. Existem alguns conceitos que são absolutos. Taxativo é taxativo. Ponto. Certo é certo. Ponto. Dá para dizer tenho quase certeza? O sujeito que diz isso, ele está dizendo que tem dúvida. Porque é um conceito absoluto, certeza. Olha, tenho quase certeza. Não, o cara tem dúvida. Então, quando você diz que é taxatividade, mas não muito, você pode criar problema para o sistema. A divergência que ficou vencida alertou, inclusive, eu lembro bem disso, e foi o ministro Raul Araújo, ele disse, olha, a tese da taxatividade mitigada pode causar no sistema um efeito perverso, entre aspas, palavras dele, expressão usada por ele. Dizendo lá, fazendo que os advogados tenham que interpor sempre agravo do instrumento contra todas as interlocutórias. Agora sim, sob pena de preclusão. Porque, na verdade, é isso. Eu olho o rol, a minha hipótese não está ali. Portanto, não cabe o agravo. Depois de 2 anos, o tribunal disse, mitiguei. Você tinha que ter agravado. Essa é uma hipótese de mitigação. E é importante observar que há uma série de decisões do STJ envolvendo a aplicação do 1015 que não estavam previstas no tal rol taxativo. Vários casos.
nos casos de falência ou recuperação judicial, no caso de busca e apreensão de menor para efeito de transferência de guarda, no caso de decisão que fixa a data da separação de fato, é um da acórdão da terceira turma, no caso de exclusão de litisconsorte, no caso de prescrição e decadência, e aí por diante. Então, no meu modo de ver, modestamente, esse efeito perverso a que se referiu a divergência, parte da divergência, ele está acontecendo, né? Nós, forçosamente, teremos que buscar saída, agravar, sob pena de, mais tarde, se não agravarmos, termos a nossa tentativa de rediscussão daquela interlocutória barrada, porque aquela teria sido uma das hipóteses de mitigação. O prejuízo não é tão grande, porque em quase todas essas decisões, e outras, enfim, que eu tenho anotadas aqui, que eu fiz referência, tem havido uma certa modulação. Mas, mesmo assim, me parece, eu queria ouvir a tua opinião, me parece que isso gera uma certa insegurança. Eu concordo, e parece que a gente retoma um regime jurídico semelhante ao do 522 do CPC de 73, né? Essa ideia de taxatividade mitigada, ela abre a possibilidade para uma recorribilidade ampla, principalmente, e gera esse efeito perverso, né? Gera esse efeito perverso a que fez referência o ministro Raul. E, de fato, se o legislador elencou as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento no rol do 1015, é porque o rol é taxativo, né? Não há que se falar, né, em uma taxatividade mitigada que, de fato, eu até hoje não compreendo essa expressão, né? Taxatividade mitigada é algo contraditório em si, né? Ontologicamente contraditório. E diante desse contexto que surgem, né, surgiram depois, posteriormente, inúmeras decisões tratando exatamente dessas questões, versando sobre a possibilidade ou não de interposição do agravo de instrumentos nesses casos. Então, ao invés, né, de o STJ, de fato, possibilitar uma estabilidade das relações jurídicas, ele gerou uma instabilidade das relações jurídicas, e eu até lembro, né, o senhor tinha feito referência, inclusive, à ideia de segurança jurídica, e ela pressupõe cognoscibilidade, previsibilidade e estabilidade, né? E é o que a gente não tem nessa situação do artigo. Exatamente, exatamente. Essas três palavras são ótimas, as três expressões são ótimas. É isso que hoje significa a segurança jurídica, né? A conduta tem que ser previsível. Eu sei como me comportar, porque o tribunal me disse como eu devo me comportar. No fundo é isso. Em poucas palavras. E, inclusive, a situação relacionada aos processos falimentares e recuperacionais está afetada, né? Isso é repetitivo da discussão se é cabível ou não, em todos os casos, a interposição de agravo de instrumento, porque promove-se a interpretação dessas hipóteses dos processos falimentares e recuperacionais com as situações correlatas da execução, do cumprimento de sentença, aplicando o parágrafo único do 1015, né? Esse tema, inclusive, está em vias de ser solucionado pelo próprio STJ. Então, é um ponto, de fato, extremamente controverso. A gente poderia passar uma live toda só falando, né, do tema 988, né? Esse é o tema 988 do STJ. E, a meu ver, também, com toda humildade aqui, eu ouso discordar do STJ nesse ponto, até porque o placar também foi apertado, né? Essa decisão do STJ. E a gente espera que a situação, de alguma forma, em alguma medida, seja revista em algum momento. Enfim, vamos ver, acompanhar, né? E é interessante porque esse acordo, ele constitui um padrão decisório vinculante, né? Com base no 927. Então, é algo a ser observado necessariamente. Gostei do uso da expressão, padrão decisório. Né? Tem uso. Eu uso porque nem tudo que está no 927 é precedente, de fato, né? No sentido estrito do termo. Um outro tema, Luiz, que eu penso que a gente poderia debater, é um julgamento relativamente recente, é o da questão da reclamação, né? É um tema complexo, né? O código, eu diria que ele foi o primeiro código, né, federal brasileiro a dar um tratamento infraconstitucional à reclamação constitucional, né? Ele ampliou as possibilidades de manejo da reclamação e justamente para fazer valer as decisões
os padrões decisórios, para usar essa expressão que me agrada muito, dos tribunais que sejam dotados de força vinculante. Né? Na redação original, antes do código, antes daquela reforma que aconteceu já durante ali a vacatio legis, né, a reclamação era prevista para observância de precedentes formados em julgamento de repetitivos. Era o 9884, né, inciso 4. A Lei 13.256 alterou o código da reclamação nessas circunstâncias ao tal exaurimento das instâncias ordinárias. Né? Foi uma medida de política judiciária também, né, que tem que ser reconhecida, provavelmente justificável, certamente justificável, para evitar que os tribunais superiores se tornassem tribunais para julgar reclamação apenas. Né? Agora, esse ano, em fevereiro, a Corte Especial, no julgamento de um RESP oriundo do TJ de São Paulo, também por maioria, entendeu pela inadequação da reclamação que tivesse por fundamento o descumprimento de tese firmada em recurso especial repetitivo. No voto condutor, se sustentou que os legisladores, enquanto o CPC ainda tramitava lá nas comissões, etc., no processo legislativo, no Congresso, buscaram suprimir a reclamação para garantir a observância do acórdão dos excepcionais repetitivos. Pontuou-se também que essa possibilidade foi retirada e logo depois acrescentada por essa lei que veio no período de vacatio. Não me convenceu esse argumento, mas o outro me pareceu mais grave, porque o outro argumento suscitado no acórdão, no voto condutor, foi o de descabimento da atuação do STJ como garantidor dos próprios precedentes das próprias decisões vinculantes. Segundo se assentou, por maioria, ao STJ competiria apenas a definição da tese. Agora, chegou a se dizer no acórdão que o efeito obrigatório decorre do sistema. Mas eu vou me permitir duas observações. No meu modo de ver, do mesmo modo que o STJ não poderia ter ampliado um rol legal taxativo, como fez em relação ao que nós acabamos de falar, do 2015, também não pode restringir as hipóteses legais de cabimento da reclamação. Independentemente de qual tenha sido o intuito do legislador ao discutir a questão. O fato é que tem texto vigente, que se dissociou da intenção do legislador quando discutia isso lá atrás. E depois, o que me pareceu, repito, mais grave, né, afirmar que a reclamação não é necessária para garantir a observância do sistema de precedentes, de decisões fortes, vinculantes, não condiz, me parece, com a realidade. Né? Nós sabemos que há uma resistência incrível ainda no sistema judicial quanto à aplicação de precedentes obrigatórios. A resistência é muito grande. Por isso é que tem que haver instrumentos processuais que garantam a sua eficácia. No caso da vinculação, eu gosto dessa expressão, vinculação forte, fraca e média e fraca, né, dos precedentes, a possibilidade de manejo da reclamação, ela se liga especialmente à garantia da autoridade do tribunal que resolveu a questão jurídica, que fixou aquela tese. Então, me parece que as decisões dos repetitivos não são e não devem ser exceção a essa regra. Né? Mais uma vez, agora no início de setembro, né, a segunda sessão discutiu a possibilidade de se afetar uma reclamação à Corte Especial para modular os efeitos desse julgado acerca do descabimento da reclamação por descumprimento de tese fixada no repetitivo. Foi uma questão de ordem, se não me falha a memória, sugerida pelo ministro Antônio Carlos Ferreira, mas apenas o ministro Antônio Carlos e o ministro Raul Araújo votaram pelo encaminhamento dos autos à Corte Especial. Né? O ministro Raul chegou a afirmar, na ocasião, que o STJ enfraquece os seus próprios repetitivos ao não aceitar reclamações dessa natureza. Né?
o que me parece muito interessante, me parece uma decisão, uma análise, né, um voto consciente, claro, objetivo, com o pé na realidade, né, naquilo que acontece, naquilo que a gente chama de mundo real. Né? Não sei se você concorda, enfim, porque quem que vai controlar? O STJ emite a decisão vinculante. Quem controla? E acaba que isso fica a cargo dos tribunais de justiça, dos tribunais regionais federais, porque, inclusive, com base no artigo 1030 do Código de Processo Civil, eu teria a possibilidade, em caso de interposição do meu eventual RESP e inadmissibilidade do RESP, de interpor um agravo interno apenas. Né? E a questão seria decidida no âmbito do TJ, do TRF, sem a possibilidade desse controle. Assim, concordo, o ponto central é o seguinte: nós temos um texto expresso de lei que afirma que é possível o uso da reclamação nesse caso. Porque o 988 é claro quando ele diz, uma vez esgotadas as instâncias ordinárias, é possível, né, valer-se da reclamação para garantir a autoridade do eventual padrão decisório firmado em sede de recurso especial processado sobre essa temática repetitiva. Então não é porque afastar, inclusive o teor do acordo não me convence de fato, porque deixa-se de lado, deixa-se de aplicar a disposição expressa do Código para buscar uma mens legis de um afastamento do uso da reclamação. E eu concordo também, porque, e aí entra nesse ponto, se o STJ é quem formulou aquele precedente obrigatório, cabe ao próprio tribunal o controle, né, da aplicabilidade adequada desse precedente. Porque o que a gente vai perceber, e eu não sei se o senhor concorda, é que nós teremos vários precedentes obrigatórios a depender do tribunal. Né? O mesmo recurso especial processado sobre a sistemática repetitiva, né, será objeto de aplicação diversa a depender do tribunal, considerando que esse controle é restrito, né? No máximo eu tenho ali, se em caso de inadmissão do meu recurso especial, a possibilidade de interpor um agravo interno, né? Eu terei vários precedentes obrigatórios a depender do tribunal. Então, para mim, eu também concordo, eu acho que esse entendimento, de certa forma, é um entendimento equivocado, porque ele ele vai na contramão da literalidade do próprio Código, esse é o primeiro ponto. E segundo, ele também se afasta desse dever. Se o tribunal tem essa função nomofilásica, essa função uniformizadora, então compete a ele também, por via da reclamação prevista expressamente, controlar a aplicabilidade adequada desse padrão decisório vinculante. Eu concordo plenamente. Então, nós temos pouco tempo agora, né? A gente tem 7 minutos. É porque o tempo passa tão rápido, né? Passa muito rápido. A conversa com o senhor é sempre fantástica. E ainda mais aqui, a gente tem 1 horinha só, essa restrição do Instagram, e passa muito rápido. Até foi bom o senhor ter atentado, temos 7 minutos só. E fica à vontade para a gente discutir algum outro ponto. Eu pensei também, Luiz, pensei agora no final da tarde, num outro julgamento também bem recente, agora de agosto, né? Que diz respeito à aplicação da técnica de julgamento prevista no artigo 942 aos embargos de declaração. Muito interessante. A relatora entendeu que a aplicação da técnica prevista no 942 somente seria, no caso de embargo de declaração, somente seria impositiva caso os embargos fossem acolhidos com efeito modificativo. O ministro Belize, Marco Aurélio Belize, ele divergiu e destacou, muito interessante essa discussão, destacou que no julgamento não unânime dos embargos de declaração, quando o voto vencido for suficiente para alterar o resultado original do julgamento da apelação, independentemente do acolhimento dos embargos ou da atribuição dos efeitos modificativos, deve-se aplicar a técnica de julgamento ampliado, né, ou estendido, como alguns preferem, prevista lá no 942. E ele disse o seguinte,
Nós temos que considerar o efeito integrativo dos embargos de declaração. Então, o seu julgamento deve ser, por isso, considerado uma verdadeira extensão do julgamento da apelação. E achei super interessante esse julgamento e queria te ouvir um pouquinho a respeito também, se você concorda. A gente tem 5 minutos, eu vou me ater também nesse ponto, a contar algo que aconteceu aqui no âmbito do nosso tribunal, Tribunal de Justiça de Alagoas, e eu venho discutindo o tema do 942 há um tempo por isso, né? Porque esse destaque final é muito importante. Trata-se de uma continuidade do julgamento, tanto que o próprio STJ deixa claro que nós não teremos a lavratura de acordos parciais. E, inclusive, se for o caso, né, os novos julgadores podem debater ou discutir todos os pontos ali, né, objetos daquele eventual recurso, por exemplo. E o que aconteceu aqui foi que, em um determinado julgamento de uma apelação, na Câmara, 2-1, né? Nós tivemos um 2-1, e foi convocado o julgamento ampliado. Não tínhamos desembargadores ali à disposição para já continuar de logo. As partes foram intimadas para o julgamento ampliado. O que aconteceu? Caso curioso, né? Quando chegou na hora do julgamento ampliado, o desembargador que havia, né, sido vencido quando da oportunidade do julgamento originário da apelação, ele mudou de entendimento. E até aí tudo bem. Se a gente for fazer a leitura do 941, há essa possibilidade de alteração do entendimento. Perfeito. Só que a partir do momento em que houve a modificação do entendimento, o tribunal falou, então cancela a técnica, não precisa mais aplicar, né? Inclusive, há um recurso especial tramitando no STJ meu, nesse sentido, questionando a aplicação inadvertida do 942, porque a modificação do voto pode existir, mas eu tenho que concluir o julgamento diante dessa extensão, né, dessa necessidade de extensão. E o outro ponto é que o tribunal... Me parece que, desculpe te interromper, mas me parece que o correto seria continuar o julgamento e aí, com todos os integrantes, o quórum estendido, e depois muda o voto, se quiser mudar. Perfeito, perfeito. Concordo plenamente. Inclusive, há um entendimento aqui que, inclusive, está consubstanciando o próprio regimento interno. Há uma discussão sobre a impossibilidade dos novos julgadores eles também adentrarem nas outras questões que não tenham sido objeto de divergência, o que vai na contramão do que já decidiu o próprio STJ. Mas em relação a esse acordo recente, foi publicado agora em agosto, de fato, eu já até discuti a possibilidade da extensão em sede de julgamento de embargos, né? Se há essa possibilidade, inclusive diante do efeito integrativo, de se modificar o entendimento, e concordo com o posicionamento do STJ. Mas eu queria trazer essa discussão que nós tivemos muito interessante. aqui, que é interessante. Que, inclusive, chegamos a um momento aqui muito intrigante, que o tribunal chegou a dizer que os novos julgadores não poderiam nem trazer argumentos novos, eles só poderiam se filiar aos argumentos já trazidos. Inclusive, nós tivemos até uma proposição de enunciado também no CJF nesse sentido, e eu não entendi por que a pessoa tinha proposto o enunciado. E era uma discussão, inclusive, de Alagoas nesse sentido. Mas algo a se pensar, e o 942 traz muitas reflexões, né? Muitas mesmo. Professor, eu só gostaria de agradecer a sua generosidade e a sua disponibilidade, né, a essa aula fantástica, essa aula magna que nós tivemos aqui, a possibilidade de te ouvir, que é sempre um prazer enorme, esclarecer muitas das questões que hoje estão sendo debatidas no STJ, que tocam diretamente, inclusive, na nossa atuação no dia a dia da Procuradoria. Quero te agradecer muito em nome do Procurador-Geral do Estado, que ficou muito feliz quando soube que o senhor tinha aceito o convite, pela referência que é para todos nós. E aqui fica o meu carinho, meu respeito, minha admiração. E saiba que o senhor é um dos grandes nomes do direito processual, é uma pessoa na qual eu me inspiro, não só pela profundidade técnica, mas pelo ser humano que é. Muito obrigado, querido. Obrigado, Luiz. Obrigado pela gentileza, pelo convite, pela amizade. E vamos em frente. Vamos em frente. Fiquei muito feliz de ter sido convidado, lembrado por você, pela Procuradoria, repito, já disse no início, repito, muito feliz mesmo. Espero ter sido útil, né, para aqueles que nos assistiram. E eu espero recebê-lo aqui em breve, em Alagoas, se Deus quiser. Se Deus quiser.
Vamos Um em grande frente. abraço. Grande Obrigado mais abraço. uma vez. Um abraço a todos que nos assistiram. Um abraço Obrigado. a todos e a Vários todas. amigos passaram por aqui. Um Marco abraço. Aurélio passou Obrigado. por aí, o Leonardo Bragança Marco, passou Pedro, por aí. Lá no Henrique, início passou o Gonçalves Alexandre aí. Flecha, muita gente querida. Muita gente Rinaldo boa. está aí. Obrigado. Verdade. Um abraço, amigos. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Um professor, mais abraço. uma vez. Um abraço. Até mais.